Boa noite, bem-vindos à Cabaninha, quem está presente, bem-vindo também a quem está nos assistindo online. Pois não, senhora. Bom, para começar as nossas atividades do dia, então primeiro eu vou fazer alguns avisos. Primeiro que nós temos o nosso folhetim A Voz Espírita, que já está disponível para ser retirado lá embaixo, está lá na mesa. Sempre com mensagens edificantes, algumas curiosidades acerca do Espiritismo ou do Evangelho de Jesus. Também tem alguns informes de congresso, por exemplo, nesse aqui está falando do 18º Congresso Estadual de Espiritismo, então quem tiver interesse, retirar ali embaixo. E também temos o nosso boletim informativo da Cabaninha, né, que traz toda a agenda da casa, né, agenda das preleções do período, também com algumas mensagens edificantes, fala sobre os cursos, né, boa leitura também. Importante nós termos que estamos num período de frio ainda, né, então a gente pede quem tiver agasalhos e roupas, principalmente de adultos, que tragam, né, cobertores, que a gente distribui para as famílias carentes, aquelas que precisam, assim como roupas para crianças ou para bebês, ou tecidos que possam ser usados pelas nossas costureiras para fazer os enxovais para as crianças, daquelas famílias que não têm condições, ou mesmo alimentos, né, que a gente faz as doações para as famílias assistidas de cestas básicas todos os meses. Então é importante a contribuição de quem puder. Os cursos do segundo semestre já estão sendo divulgados, tá? Quem quiser mais informações também pode entrar ali no Facebook da Cabaninha, mas nós teremos o curso Estudo do Livro dos Espíritos, que vai ser iniciado em 1º de julho do mês 7, portanto, das 19h30 às 20h30, e será presencial aqui na casa. Então, destina-se àqueles que querem ter um conhecimento mais aprofundado e queira discutir acerca das perguntas e respostas, né, que constam no Livro dos Espíritos, para ter um pouco mais de conhecimento sobre o Espiritismo. E teremos também o curso Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD, né, que agora já está no último livro, né, que é o Tomo Único, é a turma que está saindo do 3º livro, né, do módulo 3, entrando no Tomo Único, mas é aberto para quem quiser participar. Esse inicia no dia 4 de junho, portanto, esse é 4 de junho, então já começou, né? Então é julho mesmo, isso, erro de digitação. 4 de julho do mês 7 começa também das 19h30 às 20h30, também presencial. E destina-se a todos aqueles também que querem participar de um curso para entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. A reforma íntima, né, que agora está em recesso, a oficina de reforma íntima, início em 5 de julho, das 19h30 às 20h30. Esse está online ainda, né? Online. Portanto, quem tiver interesse, só avisa que aí é divulgado o link para participar online dessa oficina de reforma íntima, que é muito importante, que ajuda a gente a aplicar o Evangelho de Jesus e aplicar o ensino dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, na nossa vida, no dia a dia, para resolver nossos problemas mais cotidianos ou aqueles mais difíceis, né, que a gente carrega aqui na nossa existência. Então, quem quiser mais informações, procure nossa secretaria e também pode ser pelo celular, WhatsApp, 11 97276 8714. Ok? Essas informações tem no boletim, quem tiver interesse. Agora nós estamos com uma prática
Diante das preleções, nós vamos sempre começar com 10 minutos antes para fazer nossos disclaimers aqui, né? Nossos anúncios informativos, e aproveitar para ler algumas mensagens mediúnicas que os médiuns que trabalham na casa recebem, né, durante os trabalhos mediúnicos, e que são selecionados aqueles que têm interesse público, né? Então, aqueles que trazem mensagem de interesse público, a gente vai ler aqui. Então, hoje, nós reservamos duas, as quais eu lerei agora. As duas são de 13 de janeiro de 2021. A primeira diz o seguinte: compulsoriamente, estamos atrelados uns aos outros ao longo das existências para a lapidação e burilamento do espírito imortal que anima vossos corpos físicos, que são máquinas de aprendizado a serviço do bem, que ao longo do tempo nos dão os sabores e dissabores de que precisamos. A dor é necessária, mas a felicidade é o amor único a nós próprios, que nos sugerem diariamente no dissabor e do sabor de cada dia. Deus de amor único e sabedoria nos leva todos os dias do alto ao baixo, não deixando que cada dia passe despercebido a labores diários do aprendizado único e necessário a cada um. Que a paz, luz e amor único de Jesus Cristo vos ilumine, meus irmãos. Amém. Então, essa é uma mensagem que nos traz a reflexão do porquê nós estamos aqui, né? Para sofrer, sorrir, alegria, tristeza, mas que de tudo isso a gente tire alguma lição, tendo como tudo bom e justo, porque se não fosse assim, Deus não permitiria. A segunda mensagem diz o seguinte: as doenças do corpo são aprimoramento da alma enfermiça, que anima a indumentária física, neste momento em que experimentam mais uma vez o sabor da encarnação. Queridos, não olvidem que o amor do Pai vos abraça neste momento de dor e sofrimento que assola o mundo. A dor se faz necessária para o bem de todos. Não desanimeis jamais, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco e com vossas famílias. Amém. Mais uma mensagem nos lembrando que não estamos só, né? Ainda que sofrendo, ainda que nas nossas lutas diárias, temos a certeza de que estamos sempre amparados por Deus. Eu sempre digo que Deus não age sobre nós diretamente, né? Às vezes as pessoas ficam assim, mas por que não? Porque Deus não é orgulhoso e egoísta. Ele nos permite que nós nos ajudemos uns aos outros, colocando nós juntos de nossos irmãos para que a gente trabalhe em nome de Deus, em nome de Jesus. Assim como os espíritos também nos atendem quando a gente faz nossas preces, e eles pegam essa energia que a gente gera na prece e leva até os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, para que essa energia seja entregue a cada um e que eles ajudam a fazer aquilo que nós pedimos, em nome de Deus. Se Deus assim permitiu, portanto, assim Deus quis. E para iniciarmos nosso trabalho, e aí daqui a pouquinho o nosso irmão Marcos vai fazer a preleção do dia, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador de amor infinito, bondade e justiça, agradecendo pela nossa vida, com todos os dissabores e sabores, alegrias e tristezas, dificuldades, privilégios, pois sabendo que Deus é bom e justo, infinito amor e bondade, estamos colhendo hoje o que plantamos ontem e estamos tendo hoje as ferramentas e as oportunidades de aprendizado para nosso futuro. Agradecer pela nossa família, que não estamos juntos por acaso. Agradecer pelos nossos amigos, pelos inimigos também, que muitas vezes nos abrem os olhos. Agradecer por todos aqueles que participam, por maior período ou menor, de nossa jornada na Terra. Agradecer por estarmos aqui hoje,
acompanhado de nossos mentores, anjos da guarda, sendo atendidos desde o momento que aqui entramos, pelos nossos irmãos, dirigentes desta casa, nossos mentores dos trabalhos, atuando sobre cada um de nós, em nosso benefício, de nosso corpo físico, do nosso perispírito e alma. Pedimos aos nossos mentores que nos auxiliem no entendimento da mensagem de Jesus que hoje teremos acesso, que ilumine nossa mente para que a gente possa entender e que aqueça nossos corações para que a gente possa senti-lo. Com a graça de Deus, que assim seja. Graças a Deus. Marcos. Boa noite a todos. A prece já foi feita aí pelo nosso Salomão. E vamos começar então mais uma noite fria como hoje, né? Começar o assunto de hoje. E como sempre eu faço, eu lembro, né? Que nós estamos numa casa espírita, que essa casa espírita é um local de estudos e aprendizado. Aliás, aqui o Salomão falou, acho que umas 8 vezes a palavra aprendizado, né? A mensagem que veio do plano espiritual falou em aprendizado, e eu insisto, nós estamos aqui numa casa para o nosso aprendizado, mas não é só isso. Aprendizado, nós aprendemos na escola, nós aprendemos em casa, nós aprendemos aqui, mas se nós só aprendermos e pararmos por aí, nós não colocamos em prática isso na nossa vida. Então, acabou sendo um aprendizado estéril. Então, há uma necessidade, sim, do aprendizado para o objetivo de melhorarmos. Certo? Nós temos aqui nesta casa, no Cabaninha, 3 reuniões como essas durante a semana. A de quinta-feira, hoje, à noite, às 8 da noite. Nós temos às terças-feiras à tarde, 2h30. E nós temos pelo domingo, pela manhã também. Então, a casa oferece 3 oportunidades para o nosso aprendizado e que esse aprendizado nos sirva para melhorarmos momento a momento, dia a dia. Não vamos virar santo de um dia para outro, com certeza, mas de passo a passo nós vamos melhorar. A relação de todas as aulas que são passadas aqui no Cabaninha se encontra ali embaixo. Nós fazemos um programa trimestral, então cada um de nós que vem para uma aula aqui, vem para o nosso aprendizado aqui, nós temos ali embaixo no corredor uma tabela fixa de todo o trimestre. Então lá nós vamos saber quem vai ser o preletor, quem vai nos trazer, o assunto que vai ser abordado, como se fosse uma escola. Então o objetivo nosso é esse, que as pessoas possam olhar, possam ver e vir preparados para a busca que veio buscar, para aquilo que veio buscar aqui, pela busca que se propõe fazer aqui em nossa casa. Tá? Começamos, assistimos esse quadro de programação lá. Começando o assunto de hoje. Todos nós que estamos aqui, e os que estão em casa também aí, acredito eu, já frequentaram ou aqui, ou outra casa espírita, ou seja lá uma outra igreja, uma outra denominação religiosa, e durante a vida toda já tem algum conhecimento do Evangelho de Jesus. Algumas frases, algumas coisas, nós temos isso em mente. Ainda que nós tenhamos aprendido, e mesmo que não tenhamos colocado em prática aquilo que aprendemos, nós guardamos em nossas mentes algumas frases-chave do cristianismo. Não é isso? Então vamos lembrar aqui um pouquinho, eu trouxe aqui algumas coisinhas, com certeza nós vamos lembrar. Aquele que não tiver pecado, que atire a... Todo mundo sabe disso. Não tem uma pessoa que não conheça essa frase. E a gente sabe o motivo que ela foi feita também, as circunstâncias
que deram essa conotação. Quando, naquele momento lá do apedrejamento da mulher adúltera lá, que o pessoal ia apedrejar, e Jesus ali, bom, então, aliás, é bom lembrar, adultério depende de duas pessoas, mas era só a mulher que estava lá sendo apedrejada, tá? Não tinha o homem, ele não comete crime nenhum, é só a mulher que comete, tá? E Jesus disse, aquele que não tiver nenhum pecado, comece o show, começa o apedrejamento. Nós sabemos disso, né? Tem um outro aqui que eu também trouxe para lembrarmos, né? Não faça aos outros o que a gente não quer que faça para a gente. Alguém desconhece isso, vem na boca. E se a gente pesquisar, nós vamos ter aí um monte de frases prontas, feitas por Jesus, que nós usamos toda hora. Né? Então, nesse momento aqui, né, era o caso de alguém ter se reunido lá com Jesus e perguntado a ele, mestre, qual o maior dos mandamentos da lei de Deus? Porque sempre queriam pegar Jesus de alguma maneira, porque eles estavam no judaísmo e Jesus trazia alguma coisa nova, né? Então sempre queriam buscar dele alguma coisa que pegasse ele no pulo. E aí ele falou isso, né? Como é que é a frase? Ame, né, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Não faça para os outros aquilo que vocês não querem que façam para você. Esse foi o ensinamento dele, mas não parou aí, não. Tá? Quem olhar o evangelho nesse trecho vai ver o seguinte, é difícil lembrar todas essas palavras. Ame seus inimigos. Isso a gente pula, tá? Faça o bem para aqueles que vos odeiam. Nós pulamos também, essa parte não interessa. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós lembramos bem. Abençoem aquele que vos amaldiçoam. Reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça outra frase. Faz parte do mesmo contexto, do mesmo ensinamento. Mas essa parte a gente pula, basta falar a frase principal e nós temos isso no dia a dia, nós usamos isso frequentemente. Tá? E uma terceira aqui também que eu lembrei e coloquei aqui, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Também, naquele momento, né, os judeus questionavam de Jesus e tentaram colocar ele na parte política da coisa, porque naquele tempo a Judéia estava sob o domínio romano e tinham que pagar impostos a Roma. E aí vieram cutucar Jesus para ver de que lado que ele está, se ele está do lado de um partido ou se ele estava no outro partido. E ele se saiu bem. Dai a César o que é de César. Ou seja, não me enche o saco com isso. Né? Não, dá licença. Viu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é de Deus, eu não estou falando em matéria. Tá? Então, esse é o motivo dessas frases colocadas. E aí entramos hoje, agora vamos entrar no assunto de hoje. Quem leu lá sabe que o assunto de hoje é a coragem da fé. Não existe dentro do espiritismo, do catolicismo, do evangelismo, do budismo, do brahmanismo, do comunismo, seja lá do que for, assunto mais polêmico do que esse. Coragem da fé. Isso começamos lá desde o Salomão falando do aprendizado, dos espíritos lá que fizeram as mensagens psicografadas falando em aprendizado, eu aqui falando em aprendizado. Por quê? Porque se nós não tivermos coragem de pôr em prática aquilo, é só aprendizado. Vamos pôr um diploma na parede de doutores do cristianismo, só. Mais nada. Não serviu para nada. Nem para nossa evolução serviu. Não basta o conhecimento. Nós temos os cursos, nós ministramos os cursos de aperfeiçoamento do espiritismo. As outras igrejas também o fazem dentro das suas denominações, mas não basta.
nós decorarmos o Evangelho, não basta eu sabermos os salmos de cor, não basta eu saber os títulos, capítulo isso, versículo, se foi Lucas, se foi Mateus, não interessa se isso não colocar progresso na minha vida, se isso não me fizer melhor. E para isso é preciso coragem. Então tá lá. Tema que afeta o assunto qualquer frequentador de qualquer religião. Não é do espiritismo, não é do catolicismo, não é o evangélico, não é o... Esse afeta a todos, tá? Mais ainda, afetam a todos os frequentadores e afetam todos os dirigentes das casas espíritas, das casas católicas, das casas evangélicas, budistas, afeta nós que estamos aqui, afeta quem está trabalhando, todos. Nós não estamos trabalhando numa casa espírita para fazer valer as coisas, arrumar aqui, fazer isso, aquilo. Todo o trabalho é voltado ao ensino e, mais que o ensino, a demonstração de como faz, a dar o exemplo. Então, se não houver da parte dos dirigentes, da parte dos padres, pastores, preletores, seja lá como for o nome, rabino, se não tiver o exemplo, está fadado a não acontecer nada para a nossa evolução. Mas, como eu disse no começo, né? Nós decoramos boa parte do Evangelho, como eu passei no comecinho aqui, naquilo que nos interessou, nessas frases prontas. Mas nesta matéria de hoje, nesta aula de hoje, nós trazemos aqui Mateus 32, 33. Eu fiz questão de colocar essa numeração para que não haja a suspeita, ou seja lá o que for, de que isso vem da cabeça de quem está aqui e não que se encontra no livro, no Evangelho. Tá? Então, Mateus 32, 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai. Conhecendo Jesus, a gente vê que essa frase não foi feita por ele, necessariamente, né? Seria muito duro. Jesus é todo amor. Ele jamais iria negar algo a alguém em qualquer momento. Mas a própria situação, como ele diz aqui, o que ele quer dizer, o dia que vocês tiverem que mudar, sair da terra, ir para um outro lugar, vocês não têm o progresso necessário para chegar. Então, eu tenho que, sim, negar a sua entrada no mundo mais virtuoso. Essa negação, sim, eu vou ter que negar. Por quê? Porque eu vim, eu passei na terra, eu fiz, ensinei o evangelho, exemplifiquei, que é mais do que ensinar, que Jesus mais ele ensinou com exemplos do que com, tanto que escrito dele nós não temos nada. Os outros copiaram, ele só fez. Os outros escreveram, ele só agiu. Então, lá, quando chegar no momento em que a gente possa modificar de plano, é evidente que nós não estaremos aptos a isso. E aí, ele, obviamente, vai ter que negar. Então, nós aprendemos, nós fomos ensinados, nós tivemos as oportunidades, nós não fizemos, nós não praticamos. Qual o mérito que eu tenho de transpor esse mundo que eu vivo e passar para um mundo um pouco mais feliz? Nenhum. Ficou tudo na parte do meu aprendizado. Segundo ainda, outro texto. Esse está em Lucas 9, 26. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. No mesmo sentido de Mateus, vem essa colocação de Lucas.
né? Porque cada um dos escritores evangélicos, dos 4, acredito que tiveram muitos, mas os 4 mais que fazem parte do evangelho, né? Porque naquele tempo não dava para mandar zap, não dava para mandar e-mail. Então, cada um que tinha que passar uma mensagem, você manda para mim um zap, o cara tinha que pegar uma pele de cabrito e escrever, e transformar na língua. Hoje, depois no Google, ele muda a linguagem. Às vezes sai cada aberração, né? Mas naquele tempo não tinha. E tem as questões de dialeto de um país, de outro país. Então, era assim que se fazia essas formas todas. Então, se alguém se envergonhar daquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando, é evidente que, da mesma forma, a gente não vai conseguir mudar para um plano melhor. Nós vamos continuar aqui. E nós aqui, nós espíritas principalmente, falamos tanto do mundo de regeneração que nós estamos vivendo nele, desde que a gente é criança, porque vem nesses últimos 100 anos, para mais uns 100 para frente, nós estamos modificando. Nós estamos deixando de lado um planeta de provas e expiação e estamos caminhando para um planeta de regeneração. Todo mundo sabe disso e todo mundo está esperando que isso aconteça. Esperando. Mas isso não vai acontecer se cada um ficar só esperando. Nunca. Vamos passar mais 2000 anos do mesmo jeito. Só que nós temos que entender uma coisa. O planeta Terra, ele se formou lá atrás como gasoso, depois incandescente, etc. e tal, e o planeta está modificando. E vai chegar um momento que esse pessoal que está aqui não vai poder ficar mais aqui. Então, nós não vamos poder postergar isso por muito tempo. E aí é o momento que nós estamos sendo chamados para decisão. E aquele que se envergonha, não quer fazer, vai voltar lá para outro lugar. Vamos arrumar para a gente algum outro planeta cheio de vaporzinho saindo para todo lugar. E lá vamos nós puxar a mulher pelo cabelo de novo. Lá vamos nós, né? Triturar pedra nas mãos. Lá vamos nós voltarmos naquilo que já passamos muito tempo atrás. Então, esse é o convite feito que Jesus coloca aqui. Se vocês não estão agindo da maneira que eu ensinei, e ele não veio aqui ditar nada, ele veio falar, olha, a regra é essa. O caminho é esse. A gente não quer seguir esse caminho, evidentemente, o planeta que a gente vai viver mais à frente, se a gente não consegue ficar nesse aqui, se ficar nesse, está de bom tamanho ainda, né? Mas estamos bem sujeitos aí a regredir um pouquinho. Então, para se ter coragem, a coragem da fé em que nós falamos hoje, há uma necessidade. Coragem das opiniões. Expor as nossas convicções é ruim. É porque o outro pode não entender. O outro pode não gostar, o outro tem já a religião dele, o outro tem isso, mas nós não estamos falando em religião. É isso que a gente precisa entender. Nós não temos que trazer ninguém para o espiritismo, nem irmos para o budismo, nem trazer o evangélico católico, nada disso. A exemplificação de Jesus não teve religião. Teve hombridade, teve amor. Isso não importa a religião que tem. Falta só mais 75 folhas, mas a gente chega lá. Tá? Então, a primeira pergunta. Nós acreditamos naquilo que aprendemos? Tá lá também, tá? Capítulo 24, 13 e 16. Não vem da minha boca, tá? Nós acreditamos ou não naquilo que nós viemos buscar aqui, quem foi buscar no catolicismo, quem foi buscar no budismo, quem foi buscar no evangelismo, tanto faz. Nós acreditamos naquilo? Então está aqui. Existe sempre fraqueza. Então está lá no capítulo 24, tá? Existe sempre fraqueza quando nós recusamos, nós recuamos
diante das consequências. Porque eu vou falar, aí eu vou pegar mal com o sujeito não vai falar. Eu vou falar para ele que ele está... Se nós não dermos o exemplo, não basta criticar o outro e falar que o outro faz errado. Nós temos que fazer o certo. Né? No mundo hoje está você entrou na internet, é só crítica. Direto, é 200% crítica dos outros. Mas nós precisamos do exemplo. Né? Então, há sempre fraqueza em recuar, porque eu não quero ter as consequências daquilo, do meu ato, porque todo mundo vai para lá, eu vou ter que ir para cá. Todo mundo vai fazer isso, eu tenho que fazer aqui. Ah, não, eu vou onde Maria com as outras vão. Não, nós não temos essa coragem. É como um soldado que vai fugir na hora da... Viu? Todo mundo vai, o cara foge para cá. Essa colocação vem de Kardec, lá naquele tempo atrás, 1857, quando 50 vai chumbo, quando ainda nós tínhamos pena de morte, nós ainda tínhamos duelo, nós ainda tínhamos escravidão, né? Então, quando ele fala muito de soldado em guerra, muito vem disso. Hoje não mudou, não. Passou quase 150, 160 anos aí, e nós estamos em guerra igualzinho. Né? E aí vem, de tudo isso, eu coloquei uma frase. Subliminarmente, Jesus disse-nos o quê? Os que temem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de mudar de plano. É óbvio. Se ele veio aqui, passou para nós as informações, nos deu um mapa da mina, desenhou para nós, né? Fala, precisa desenhar. Desenhou para nós, exemplificou para nós. Nós voltamos na pergunta lá atrás. Nós acreditamos mesmo no Evangelho ou vamos nos templos espíritas, católicos, evangélicos, para uma obrigação formal? Porque todo mundo vai, eu preciso ir em algum lugar, eu não posso ficar quietinho em casa. Então, domingo de manhã tem a missa, não sei o que lá, tem o culto, eu preciso fazer, porque senão eu não me enquadro numa sociedade que espera de mim alguém que frequenta alguma coisa boa. Se nós estamos só para isso, evidentemente que nós não estamos fazendo digno, né, dessa mudança de plano. Perderão as vantagens da fé que diziam ter, porque é uma fé egoísta. Está lá nesse mesmo capítulo aí, 24, 13 e 16. Nós temos uma fé, claro, aprendemos aqui, claro, aprendemos ali, aprendemos lá, claro que temos uma fé, mas é uma fé egoísta, é só minha. Eu quero me dar bem, o resto que se dane. Eu não estou nem aí com os outros, só que quem leu o Evangelho, quem entendeu a mensagem de Jesus, ele não disse para nós, viu, seja bom e zarpe. Ele nos dá obrigações. Obrigação, sim. As pessoas não gostam de que fale para ela, não, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado nada. Para isso, nós temos o quê? O nosso livre-arbítrio. Mas ele nos deu obrigações que nós temos que cumprir. Né? Quer dizer, se eu estou subindo, leve os outros, ajude os outros a subir. Eu vou ter mais mérito, mas sozinho eu não vou conseguir. É uma fé, como diz aqui, egoísta, guardada para si mesmo, com medo dos prejuízos que possam acarretar a minha opinião pública no mundo atual. Então, nós temos uma fé verdadeira e tudo mais, mas é uma fé egoísta. É uma fé que não trago ninguém mais para o meu barco que eu pretendo subir. Tá lá. Então, lembrando aqui, ó, palavra bem bonitinha, leão versus cristão. A gente lembra disso, né? Leão versus cristão, Coliseu da vida, os montes de coliseus que tem lá em Roma, não era um lugar só, mas vários lugares. Cristão versus leão. Como é que os cristãos entravam na arena naquele tempo que a gente tem conhecimento?
Naquele tempo, ou era cristão mesmo. Né? Hoje é cômodo todo mundo ser cristão. Nós estamos num país cristão, nós somos cristãos. Mas naquele tempo, ser cristão era ser cristão, era morrer. Era um pegar gente ali, você é cristão e... Leão versus cristão. Hoje, nós não precisamos dar mais esse testemunho. E mesmo assim, a gente foge. Cadê a coragem? Por isso que eu disse no começo, né? Essa matéria de hoje aqui é uma matéria polêmica. É uma matéria que eu vou sair daqui também com a orelha baixinha. Porque a gente não faz. A gente aprende, fala bonito aqui, né? Sai cada palavra bonita, como eu falo aqui para a Suza, né? A gente que é espírita tem as manias de vicissitudes, né? A gente fala umas palavras bonitas, né? Quando vai fazer a prece, fecha os olhos, fala mansinho. O Chico Xavier fazia assim, a gente quer fazer igual. E não são os gestos, as frases, as palavras que vão mudar nada. São os nossos atos. São as nossas mudanças para melhor, tá? Então, seguimos lá. Nos espíritas estão isentos disso, porque nós temos contato direto lá? Nada, muito pelo contrário. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Se a gente consegue as outras religiões, não conversa assim, né? Que nem a gente conversa com além, recebe cartinha, né? Ainda é assim, mas logo vem no zap, viu, Salomão? Não demora muito, já vão mandar no zap para nós aqui. Nada de fechar os olhos e ficar escrevendo, não. Não vai demorar muito. Vem a psicografia bonitinho. Então, nós temos esse contato com o plano espiritual. Nós temos uma vantagenzinha. Nós conhecemos essa parte. Nós já sabemos como é o lado de lá. Então, não justifica. Nós, espíritas, não estamos isentos disso, não. Né? Então, aí no finalzinho aqui vem, ó, evangelho. Ou se acredita e aceita, ou nós estamos num passatempo que é interessante. Nós cumprimos nossa questão social, damos uma saidinha de casa, colocamos uma roupinha melhor, e vamos à missa, e vamos no culto, e vamos no centro. Então, a gente veio, mas não pretendemos modificar as nossas vidas. Segundo, se aceitamos, nós devemos honrá-lo, propagá-lo. É nossa incumbência. Não é que a gente vai pregar na rua, lá atrás, no Evangelho, ir de pregar de 2 em 2, aquela coisa toda. Hoje, nós temos outros métodos. Nós não precisamos fazer aquilo que foi feito no passado. Como Paulo fez, como os primeiros apóstolos fizeram logo após a morte de Jesus, né? Saíram pregando, mas nós temos outros métodos, né? Nós só não fazemos, não adianta a gente passar sem o exemplo. Naquele tempo não existia o exemplo, porque eles saíam duros, sem roupa, e assim. Se aceitamos, devemos professá-los. Usar, aceitamos, mas é quando? É só aqui dentro, é só na igreja, é só no templo, é só lá. Quer dizer, quando eu vou lá no centro, quando eu vou lá na igreja da matriz, quando eu vou lá no templo, não sei das quantas, de Salomão, lá, é o de lá, tá? Quando eu vou lá no templo, aí lá dentro, com toda aquela boniteza que tem, lá eu sou... Bom, lá eu me concentro. Só isso. Aí sai para a rua, nós deixamos de ser. Saímos para a rua, eu volto a ser o homem mundano. Então, houve o aprendizado, mas não houve o exemplo, a manutenção daquilo. Né? Se negamos a obrigação, se nós negamos de fazer, quer dizer, fazemos dessa maneira, como é que a gente pode esperar passar de ano no planeta? Como é que a gente pode esperar mudar para um mundo melhor? Como é que a gente pode esperar ter algum benefício? Deus é mau? Não! O balão só consegue alçar voo quando joga os lastros. Não adianta pôr fogo naquilo se deixar o lastro.
Não adianta ele estar cheio de calor ali dentro, se o lastro está ali. Se nós não deixarmos para trás os nossos lastros, nós não vamos alçar voo. Segue lá. Nós estamos aqui, não é só para estudar nos nossos dias aqui. Nós estamos para aplicar o conhecimento no nosso dia a dia. Lógico, nós ainda não estamos em condições de sair daqui e sermos perfeitos. Claro que não. Mas a cada novidade que acontece conosco no dia a dia, nós podemos ter a oportunidade de ir treinando. Talvez a gente vá ter mais aí, umas 1000 encarnações, sei lá eu, quantas aqui no planeta Terra ainda. E olha, quem tiver aqui no planeta Terra encarnar mais 500 vezes, tá de bom tamanho, duro quando mandarem a gente lá para baixo. Né? E lembra quando a gente falava vai existir fogo e tudo mais? Literalmente não está errado, porque se a gente não consegue ficar aqui, o planeta está evoluindo, eu tenho que pegar as pessoas que estão aqui e que não estão se encaixando e colocar ele no planeta mais simples. No planeta mais simples ainda estará em evolução. Então, não é... Às vezes a igreja fez um monte de mitologia, mas no fundo ela tem uma certa razão, né? A gente vai acabar sendo colocado no lugar apropriado àquilo que nós vivemos. Nós não passamos de ano, mas a escola também já mudou. Agora a escola que a gente usava já é faculdade, e a gente está ali no prezinho. Então tem que tirar a gente e colocar no outro prezinho, porque a nossa escola, que é o nosso planeta, já mudou de classe, mudou de atividade, né? Então, quando a gente aplica no dia a dia, nós aplicamos em relação ao nosso trabalho, à escola que a gente frequenta, principalmente a nossa família, porque é o último que a gente faz, se faz fora, dentro esquece. Em relação atualmente com a política, faz parte do mundo, sim. Nós vivemos um mundo político, polis, né? Depende das pessoas. E para se organizar o mundo, nós temos que colocar representantes. E nós temos o A, nós temos o B, nós temos o C, nós temos um monte de gente, mas nós precisamos desenvolver a nossa apresentação como cristãos, não estou falando espírita, para todos. Nós temos que entender o processo político como cristãos, e não como partidário fanático de um lado ou do outro. Nós temos também uma relação muito importante com a criminalidade. Bandido bom é bandido morto. É a frase que a gente ouve. E é o que Jesus falava, né? Era assim que ele falava? Jesus, não, evidentemente, todos entrarão no reino de Deus. Todos! O estuprador de 10 crianças, aquele que era santo, mais santo, todos. Cada um está no seu tempo. E nós estamos aprendendo aqui para quê? Para sairmos e bandido bom é bandido morto. Esse a gente tem que cortar não sei o que dele. Todo mundo está em aprendizado, e comecei lá no comecinho lá. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos. E nós queremos consertar aquilo que lá atrás talvez nós já fizemos. Nós não sabemos ainda. Vai o homem pegar o livrão nosso lá quando a gente chegar, né? Como é que é o nome? Vem aqui, né? Você estava reclamando dele, ele fez uma vez, você fez 10. Então, nós não sabemos, nós temos que progredir, né? Em relação com o nosso comportamento humano geral, nas relações comerciais. Compra, venda, dá um tinta, tá, peço desconto, o cara não entregou, vendo sem dinheiro. Nós fazemos isso. Precisamos melhorar? Precisamos, é claro. Temos muito a aprender? Muito a aprender. Né? Agora sim, finalizando, né? O que nós achamos no mundo atualmente? É a pergunta que eu faço.
né? O que nós achamos do mundo atualmente? Aí vem lá, guerras, matanças, desmatamento, carestia, né? As coisas caras, intolerância com tudo, né? Com gente, com cor, com sexo, com tudo, criminalidade. Então, o que a gente acha do mundo atualmente? Os maus estão dominando a Terra. No nosso ver, quando a gente abre assim o jornal, quando a gente abre os programas de televisão, porque o programa que dá lucro é o programa de desgraça. Esse dá um lucro. Porque ninguém quer saber se alguém deu uma cesta básica. Eu quero saber se alguém matou outro esquartejado. Aí dá um ibope dias. Então, os maus estão dominando a Terra? Essa é a pergunta, né? Nós vamos aguardar o mundo de regeneração? Aguardar os maus serem banidos? É isso? Nós estamos esperando que o mundo de regeneração venha e a gente fica esperando os maus. Deus vai pegar os maus e colocar e a gente não sabe fazer nada. Eu sou bom. Eu só fico aqui, espero, porque vai acontecer. Está programado. O mundo vai melhorar. Vamos passar, sair do mundo de provas e expiação e vamos passar para o mundo de regeneração. Os maus vão abandonar a Terra. Nós vamos ficar esperando isso, né? A resposta foi dada pelos Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos, pergunta 932. Com essa resposta aqui, encerramos a nossa preleção de hoje. Por que no mundo tão a miúde existe a influência dos maus sobre os bons? Kardec perguntou isso já lá em 1860, que é o Livro dos Espíritos, não, é 1857. Lá, ele perguntou um pouquinho antes ainda, né? Porque o livro foi escrito em 57, então ele deve ter perguntado antes, né? Então, o que acontece? Por que no mundo existe a influência dos maus sobre os bons? Por que isso acontece de monte? Perguntou. Ah, obrigado, meu Deus. Acabou a saliva, né? E a resposta foi tão simples, né? Porque os bons são fracos, né? Em suma, é isso. Não é que os bons são fortes. Não é que os maus são fortes. Os bons são fracos. Os bons não vão atrás. Os bons não têm coragem. E é esse o motivo da nossa palestra de hoje, né? Os maus são intrigantes, são audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, eles vão preponderar sobre o mal. E assim, mais uma vez, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos que protegem esta casa, aos nossos mentores individuais, pedindo a todos eles que possam nos intuir, que possam nos auxiliar, para que, ao sairmos desta casa, para que, quando galgarmos as ruas, possamos não esquecer de tudo aquilo que aprendemos aqui e que possamos pôr em prática, pelo menos na medida do nosso conhecimento, da nossa possibilidade. E assim, mais uma vez, pedimos licença a esse mesmo plano espiritual para dar por encerrado mais um trabalho nesta casa espírita. Graças a Deus. E agora nós vamos fazer os passes, né? Como sempre. Ninguém é obrigado a tomar o passe, mas todos estão convidados. Aí logo o Ashwatthana vai organizar a fila aqui. Obrigado.